já foi dito. Amém? Essa semana eu tive uma batalha particular. Aleluia, Deus. Por conta de eu sempre costumo escutar o que as pessoas falam. E alguém me falou sobre da gente preparar, né, e tal. E eu pensei assim, bom, eu tenho esse hábito, mas eu vou tentar ministrar. Hoje eu entendi a importância de você escrever aquilo que Deus coloca para você falar. Glória a Deus. Porque se eu não tivesse escrito o que eu programei para falar hoje, quando eu falar que tudo que me foi falado para falar hoje já foi falado, você acharia que é só mais uma retórica, é só mais uma palavra. Mas está escrito aqui, gente, não é brincadeira. Aleluia. Deus, Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Amém? Deus, Ele tem uma preocupação muito grande com a vida de cada um de nós. Amém? Eu trabalhei hoje, preparei, fiquei relutando. Eu venho do marketing multinível, né? No marketing multinível a gente tem uma frase que diz assim: quem quer o melhor, senta no banco da frente. É isso. Às vezes a gente chega na presença do Senhor e a gente quer ficar lá atrás. Mas eu quero falar para você, quando você chegar na casa do Senhor, procure os primeiros lugares. Amém? Se está desocupado é porque é para você. Amém? Porque Deus, Ele dá para nós de acordo com o que nós desejamos. Se o nosso coração é segundo o coração de Deus, Ele vai conceder. Então às vezes nós ficamos lá no fundo pedindo para um Deus distante, mas nós temos que conviver com esse Deus que é um Deus assim íntimo de nós. Amém? Eu não quero falar muito. Pastor Jacinto, não sabe nada de vocês. Amém? Aleluia. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Gênesis 3. Meu Deus! Amém? Mesmo. Diz assim, Você está com a Bíblia aberta, né? Porque esse texto já foi lido aqui hoje. Meu nome é Isaac de Albuquerque Trindade. Eu sou evangelista. Milito, tenho 44 anos. Milito na causa do Senhor há 44 anos. Quando eu nasci, meu nome é Isaac porque minha mãe não conseguia gerar filhos. E ela disse numa promessa que ela fez: se esse vingar, vou chamar de Isaac. Como vocês podem ver depois. Eu também estive afastado da presença do Senhor durante 4 anos, dos 19 aos 23 anos. Eu tinha feito uma promessa, não para Deus, mas para o diabo. Não tive pacto com o diabo nem nada, mas no meu coração eu fiz uma promessa de nunca mais mesmo servir ao Deus, servir ao Senhor, entrar numa igreja, por conta de decepções. Eu desde cedo já exercia ministérios, e por conta de assumir um ministério, uma decepção que eu tive, eu me afastei. Não foi porque o mundo era bom, não foi por causa de nada, mas eu vi decepção. Quem aqui já teve algum tipo de decepção? Eu passei 4 anos afastado, mas até quando a gente cai, é porque Deus permite. Vou falar para vocês, eu era um crente arrogante. Eu achava que quando alguém caía na presença do Senhor, ele ia ser punido, chutado, execrado, excomungado. Meu Deus! Eu nunca não sabia o que era o mundo. Eu achava, como que a pessoa pode deixar um Deus tão maravilhoso desse? Ela merece ser punido. E na igreja que eu congregava, o pastor Jacinto conhece, lá quando a pessoa se desvia, a igreja se reúne e entrega aquela pessoa ao diabo. Quem é um estudioso da Bíblia sabe que isso era feito, o ministério de Paulo lá fazia isso. Era um outro contexto. Amém? E essa igreja era o pé. E me entregaram ao diabo. E realmente o diabo se andou comigo durante 4 anos.
envolvi com prostituição, me envolvi com tráfico, me envolvi com roubo, me envolvi com drogas, me envolvi com tudo. E por incrível que pareça, lá no mundo onde eu estava, eu cuidava muito bem. Se eu estivesse lá, eu não estaria morto, eu estaria muito bem. Mas Deus tinha um outro propósito na minha vida. Aleluia. Quando Deus tem um propósito na nossa vida, você não consegue sair, porque Ele é Deus e pronto, acabou. É verdade, é mesmo. Diz assim, ó, em 3:5, Gênesis 3:5. É isso, 3:5 diz assim: porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Bem, hoje, nessa noite, Deus me levou a falar sobre caminhos. Já foi muito falado aqui nessa noite. Glória a Deus. Sobre atalhos. Eu falo para jovens nessa noite. Eu também já fui jovem há muito tempo atrás. E atalho é uma coisa muito cruel. Nessa passagem, Deus nos leva, a palavra de Deus logo no começo fala sobre isso, atalho. Deus, Ele tinha traçado um plano para o ser humano que não era nada disso do que nós vivemos hoje. Aí você pode falar, mas Deus, Ele não sabe de tudo. Sim, mas Deus, Ele não queria que o homem fosse vítima do pecado. E estava lá, como o irmão disse, né? Estava lá a árvore. Sabia que não podia. Mas nós temos a mania de arrumar atalhos. E sabe o que é pior dos atalhos? Que geralmente quem faz um atalho sabe do caminho. Geralmente quando você faz um atalho, você sabe do caminho. Né? E geralmente os atalhos são perigosos. Né? Quem vai daqui para o Maria Sampaio sabe que tem uma escadinha ali, tem uma ruazinha ali, depois das 10 horas, é complicado. Mas a gente não quer fazer a volta e ir lá pelo caminho certo, a gente pega o atalho. E quando nós pegamos o caminho que Deus traçou para as nossas vidas e nós determinamos atalho, nós entramos em caminhos de morte. Uma hora ou outra na sua vida, o diabo ele vai colocar um atalho na sua vida. E você vai ter que escolher. Agora eu vou te preparar desde já que o atalho é algo convidativo, porque encurta caminho. O atalho ele encurta caminho. Ele torna as coisas mais próximas. E Deus, quando determina um caminho para as nossas vidas, nós temos que seguir aquele caminho. A Bíblia está repleta de exemplos. Amém? A Bíblia está repleta de exemplos nesse sentido. Deus disse para Abraão: sai, olha que interessante, sai da tua parentela. Mas Abraão, ele tinha um atalho chamado Ló. Ele ficou com Ló ali do lado. Deus falou: deixa a tua parentela e segue que eu vou te abençoar. Enquanto, se você acompanha a Bíblia, você vai entender que enquanto Abraão não se desvencilhou daquele parente dele, a bênção dele não veio. Na hora que foi para desvencilhar, o atalho ainda escolheu o que era melhor. Toda vez que você tiver que escolher um atalho, você vai entender que esse atalho vai tirar o melhor da sua vida. E a gente pode seguir e vai ver vários atalhos. Deus tinha programado uma estratégia para Moisés. Moisés se meteu num atalho. Deus tinha programado uma estratégia para Davi. Davi se meteu num atalho. E se você continuar, você vai ver que Deus, sempre que Deus determina um caminho, que alguém faz um atalho, pessoas sofrem. Porque Deus, quando Ele determina algo para a sua vida, tem outras vidas envolvidas.
Porque Deus nos fez para adoração. Amém? Amém? Amém. Deus nos fez para adoração. Então, nesse caminho que Deus determinou para você, é um caminho, o caminho do reino. O reino de Deus. O corpo de Cristo. Você faz parte, amém? Amém. Agora, quando você fala amém, você entende que isso é uma responsabilidade muito grande. O caminho que Deus determina para a nossa vida é um caminho, para Ele é o melhor, mas para nós nem sempre é o melhor. Olha, quando eu estava no mundo, eu fiz muitos amigos. E são amigos que são meus amigos até hoje. Uns estão presos, outros não, mas eles são meus amigos até hoje. Se eu precisar deles, eles estão prontos para me atender. Mas no meio, na igreja, eu tenho amigos que por mudança de ministério de uma coisa ou de outra, não são tão amigos assim. Aí o diabo fala, porque o diabo, ele vive, É assim mesmo. ele vive assim, Agora, aonde você estiver direcionado a sua mente, é aquilo que vai ser melhor para você. O diabo, ele está sempre aqui, para cada bênção ele está aqui, ele vai estar sempre aqui. E às vezes o inimigo fala, esses são seus amigos, não é melhor você estar lá? Esse é o caminho que o Senhor determinou. A Bíblia fala, suportando uns aos outros em amor. Aleluia. O tipo de pessoa mais difícil que existe de conviver é o cristão. Meu Deus. Começa porque o cristão ele tem a obrigação de não mentir, amém? Fala a verdade, é algo difícil, gente. É difícil. Meu Deus. Difícil. Não, pastor assim. É difícil. Nem todo mundo é santo, né? Não, mas a Bíblia nos exorta para nós sermos santos. Então, se alguém pergunta, essa caneta pode mudar para aqui? A gente vai dizer, não, essa caneta vai ter que ficar aqui. Às vezes no teu ministério, o líder fala, tem que ser assim. Você não entende, porque você não está na direção, você não tem a obrigação de entender. A visão é dele. Aleluia. E ele fala, você tem que fazer isso. Mas aí você toma um atalho. Eu vou fazer isso para ajudar. Porque o atalho é uma coisa boa, gente. É feito numa boa intenção de chegar mais rápido. Mas a Bíblia fala que em Deus há tempo determinado para tudo. Amém. Nós estamos cansados de falar aquilo que a Bíblia tem para nós, mas nós não temos o hábito. Quando eu falo nós, eu tomo 40%, 50% disso, tá? Não estou aqui para exortar ninguém, não. Nós não temos, às vezes, o hábito de tomar aquilo para nós. Às vezes que falamos as coisas, não sabemos o peso que aquilo tem. E Deus, Ele é assim, quando Ele fala assim, eu vou te dar isso, pode ter certeza, Ele vai te dar. Mas quando Ele fala, você é meu, cara, você é dele. Aleluia. E pense num ser que sabe o que quer, que tem foco. É Deus. Aleluia. Então quando Ele fala, você é meu, não adianta. Mas não tem um livre-arbítrio? Meu, você é servo não tem livre-arbítrio. Aleluia. Mas Deus Ele não violenta a minha vontade. Mas a Bíblia fala que a vontade dele é soberana. Nada acontece se Ele não permitir. Aleluia. Nós insistimos em pegar a carne. Davi saiu e viu lá a mulher na varanda. Ele falou, eu sou rei. É verdade. Eu sou rei, eu posso. Tomou
chamado Onésimo. Amém? Onésimo, o nome dele já é um nome assim bonitinho, né? Quer dizer, proveitoso. Quem conhece a história, amém? Porque eu creio que eu estou falando para pessoas aqui que lê a Bíblia. Eu tenho um princípio que é assim, ó. Se você conversar com um budista, ele lê o Bhagavad Gita. Se você conversar com um espírita, ele lê o livro dos espíritos. Aleluia. Se você conversar com um muçulmano, qual é o livro do lá, pastor muçulmano? O Corão Sagrado. O Corão. Se você conversar com um judeu, ele leu a Torá. Agora, a gente conversamos, nós falamos com um cristão evangélico que tem 25 anos de milita, de evangélico, você fala, você já leu a Bíblia? Não. A letra mata e o Senhor acrescenta. Eu sempre falo assim, ó, você tem que ler uma Bíblia pelo menos 2 vezes. Uma vez você lê como se fosse um livro, se você conseguir, você vai ler. Aqui tem romance, aqui tem ficção, aqui tem guerra, aqui tem notícia, tem o que você quiser. É verdade. Cara, tem gente lendo esses livros aí novo que tem aí, que fala, nossa, tal. Não, vai ler a Bíblia. Não, tem tudo que você quiser aqui, ó. Aqui já fala de internet, aqui fala de administração, aqui fala de faculdade, fala de você, outra dimensão. Aqui ensina você a falar com Deus, o Criador do universo. Por que você vai ler outra coisa? É a Bíblia. Você pega assim, Fala mesmo. as Crônicas de Nárnia. Deixa eu sair um pouquinho. Você já leu? É uns livros grandes. É um livro grande. Estou entendendo. Cara, já leu até o último número, meu. Harry Potter, o cara já leu. Agora tem um livro que eu passei um tempo dentro do metrô, que eu via todo mundo lendo. Um tal de 50 tons de cinza. Eu devia conversar com uma irmã, e ela falou que aquele livro lá era um livro que a pessoa tinha abençoado. E eu vi que está aqui lendo, eu fui ler a sinopse na internet. Gente, o negócio é feio. Mudou a Bíblia. Então é assim, sabe o que é isso? Porque quando você lê isso aqui, quando você lê a palavra, Glória a Deus. muda. Você começa a ver o caminho. Você não quer fazer mais atalho. Aleluia. Você começa a ver as coisas espirituais. Você olha para um drogado e você não vê um drogado, você vê um demônio. Você olha para aquele seu parente que te incomoda, você não vê mais um empecilho, você vê uma oportunidade de a tua família ver Deus através de você naquela pessoa. Aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor. Quando você vem para a igreja, quando você vem cultuar o Senhor, você vem sabendo que aqui tem algo bom para você. E sabe quando a gente fala de uma coisa que a gente gosta? Sabe? Eu sempre vou falar que eu sou envolvido com o mercado de multilivro, porque só trabalha no mercado de multilivro quem gosta daquilo que faz. Então é assim, eu falo assim, ó, você vai vender água, então essa água é a melhor do mundo. Essa água é uma água da Sabesp, da Mangueira, mas quando você põe esse copo, os caras falam com o olho assim, água na boca. Mas às vezes a gente vai falar de Jesus para as pessoas, a gente fala de um jeito que a pessoa tem até medo. É assim mesmo. A gente fala com medo, sabe? A gente acha um atalho. Porque a Bíblia fala assim, os nossos pensamentos foram os pensamentos de Deus, nada nos é impossível. Então, quando você vai falar de Jesus para alguém, que você fala, cara, isso aqui é tremendo, a pessoa vai olhar para você e vai falar, eu quero também. Sabe, Billy Graham, quando chegava para ministrar, é uma pessoa que eu gosto muito, as ministrações dele eram ministrações tão simples que qualquer um convertido pregava. Se você for ler,
Mas ele falava com tanto amor que multidões, T.L. Osborne naquela época, não tinha todo esse aparato que a gente tem. E ele fez um culto, um evangelismo na Índia. Meu, que você olha assim, ó, na foto, você não vê multidão. E sabe qual que era o método da propagação da ministração? Ele falava, um tanto falava, e o pessoal ia repassando. Meu, como esse homem era cheio de Deus. Aleluia. Sabe o que é isso? Você falar de Deus com água na boca, assim, sabe? Porque a Bíblia fala que de nós, rios de água viva, não é assim? Rios de água viva? Meu, se a pessoa, o ser humano está lutando para uma água que vai acabar, você imagina uma água que acaba com todo o problema da humanidade. Cara, eu tenho uma particular de nível também. Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque eu falo de Jesus para aquele fala de Jesus para o outro, e ele traz mais uma, eu falo para 3, né? Aquele 3 traz mais 3, e o outro traz mais 3, e no fim vai ser galardão para todo mundo. Louvado é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Nós temos que focar no caminho e não fazer atalho. É verdade. Quando Deus falar algo para você, faça aquilo que Ele falou. Também quando Deus falar que chega. Às vezes Deus fala, ó, vai lá e fala que eu amo aquela pessoa. E dá um abraço nele. Aí a gente chega e quer falar do Apocalipse, quer contar o Pentateuco para a pessoa, quer falar a Bíblia inteirinha para a pessoa, aí a gente perde. É assim mesmo. Por que eu estou falando isso, gente? Porque Deus nos fez para a gente divulgar o reino dele aqui na terra, não é outra coisa. Quando você divulga o reino de Deus aqui na terra, e você não faz atalho para isso, a sua família é uma família abençoada. Ó, vou falar uma coisa para você, ó. A minha mulher congrega em outra igreja. E a igreja que ela congrega lá, como é uma igreja muito assim, dita pelos evangélicos como uma igreja normal. As minhas filhas congregam lá. Mas eu determinei que a minha família é uma bênção. Eu não posso pegar, até poderia, né? Pegar a minha mulher à força e trazer ela para o meu carro, meu nome. Meu, o reino de Deus é tomado à força. Meu Deus. Então, eu determinei, gente, que a minha família é uma bênção. Eu vivo para a minha família como ela sendo uma bênção. Amém. Tem as minhas reclamações? Tem, meu. Você sempre vai dar uma reclamadinha. Mas o segredo vai depois. Amém? Você tem consciência do seu erro. E ela tem sido uma bênção, a minha família tem sido uma bênção. Amém. Então, Deus, quando você divulga o reino de Deus, a sua vida vai ser uma bênção. Aleluia, Deus. A sua família vai ser uma família saudável. E se tiver doença, é aquilo que o irmão falou. A doença vai ser para cura. Amém? Se tiver algum problema, Deus vai abençoar. A sua vida financeira vai ser uma bênção. Deus, sabe por quê? Às vezes a gente quer as coisas, as bênçãos, e Deus, a gente acha que Deus não dá. Mas não é que Deus não nos dá. Todas as coisas que Deus tenha para você já está tudo preparado. Amém? Porque Deus, Ele não é um Deus que Ele vai acertando as coisas de acordo com os acontecimentos. É um Deus onisciente, onipresente, tudo isso. Aleluia. Então, tudo que é para ser para a sua vida, Deus já determinou antes da fundação do mundo. É verdade. Agora, sabe por que Deus às vezes não nos dá? Porque Ele não está preparado. Deus, quando olha, sabe por que quando a gente chega diante de Deus, a gente vê que a gente não é nada? A gente não sabe nada inocente. Sabe? Porque quem aqui já viu um raio-x? Todo mundo, né? O raio-x, ele expõe tudo, né? Quando a gente chega de Deus, nós somos expostos. Todos os nossos pecados, as nossas falhas, aquilo que está lá no profundo, lá nos sótãos nossos, vem à tona. É. Porque às vezes você fala que não é. Às vezes você quer uma coisa, você esperneia, mas quando você joga com ele, você fala, Deus, eu entendo. Não é assim? É mesmo. Às vezes quer fazer atalho, mas de Deus não tem atalho. Mas quando você dobra o joelho, você fala assim,
Ele sabe todos os mínimos detalhes. Deus já sabia há muito tempo que você deveria estar aqui nessa noite. É verdade. Ele já sabia. Já sabia. E às vezes tem gente que chega para Deus e fala: "Oh Deus, você meu filho, eu rasgo a Bíblia. Eu deixo de ser crente, eu vou." Deus olha assim e fala: "Olha, a minha filha precisa falar, ai pai, se eu fizer isso comigo, eu não quero mais falar com você." Tá bom. Aí meia hora, vai. É assim. Aleluia. A gente chega diante de Deus e acha: não, Deus ele não vai mandar uma doença. Deus ele não vai mandar um raio, não vai fazer você bater com o carro. Ele não precisa fazer nada, sabe por quê? A gente mesmo se... Aqui dá um jeito. Um pastor amigo meu falou assim, o irmão chegou pra ele e falou: "Irmão, eu vou casar com aquela irmã e tal, ela não é da igreja, mas eu vou casar com ela e tal, não sei o quê." Olha, somos igual, você sabe como que é. O irmão quer fazer uma tardezinha. Então, vai lá que você vai quebrar a cara. Eu disse: "Não, vai dar com uma cara do poste." Então casou, passou uns 6 meses, veio pro pastor. O pastor falou: agora você vai ter que segurar essa onda aí, filho. Deus, ele é assim. A sorte nossa é que Deus não é igual ao pastor, sabe? Esse pastor. Então você não podia fazer nada, ele não pode proibir, né? E Deus, não é que Deus não pode proibir, mas Deus ele coloca circunstância para a gente não quebrar a cara. Às vezes ele fala assim, ó, sabe quando o filho quer andar? E ele quer porque quer andar e você solta, ele dá aquela quedinha lá, ele vai. É preciso. Deus, ele sempre vai estar te olhando. Quando eu estive no mundo, as pessoas lá me chamavam de irmão. Você acredita? Eu envolvido até o talo no pecado. E as pessoas: "E aí, irmão? E aí, pastor?" Eu envolvido até... Meu, isso era uma tortura para mim. Às vezes eu fazendo coisas erradas e as pessoas: "Beleza, irmão, é isso aí. Tem que dar mole não, vai lá, é nóis." É Deus, sabe? Eu falava: "Eu não quero mais saber de negócio de crente." Às vezes eu me parava na rua, eu já sabia exatamente o que as pessoas iam falar e Aí eu conheci uma jovem que não era evangélica, mas que era uma pessoa certa. Eu falei: "É aqui." Depois de um mês: "Isaac, tem um lugar para você ir." Eu falei: "A gente dançava muita lambada na época." Eu nunca vi nada de lambada. Quadrangular aqui em cima. Quando eu cheguei lá, quando o pastor terminou de falar, eu estava lá: "Papai." Não adianta. Não adianta. Quando você visita o presídio, você vê tanto de gente que, se pudesse voltar, não pegaria atrás. Malaquias diz que nós roubamos o Senhor. Nós roubamos o Senhor quando pegamos aquilo que lhe pertence. Sabe o que o que está em nós, que pertence ao Senhor, é adoração. Quando nós pegamos atalho, nós fugimos do propósito de adoração que Deus tem para a nossa vida. Glória a Deus. E nós nos tornamos ladrão. É possível roubar Deus? Sim. Meu Deus. E nós quando roubamos a Deus, sabe o que nós fazemos? Nós tentamos fugir de Deus. Não é possível, mas é o que mais o ser humano tenta: fugir de Deus. Não é possível fugir de Deus, mas o ser humano vive tentando isso direto. Um dia eu estava no metrô, encontrei um amigo meu, um grande amigo, um grande levita, grande músico, com uma garrafa, uma latinha de cerveja. Não é, meu? E eu não tive, sinceramente, eu acho até que foi Deus, eu não tive coragem de me levantar e ir lá falar com ele. Sabe por quê? Para não constranger. Depois eu me encontrei, dei um abraço, chorei, como diz o outro da Praça da Alta, chorei gargado com ele. Ele nem sabia o porquê que eu chorava.
E eu chorando e falando, Jesus te ama, cara. Jesus te ama. Jesus precisa de você. Já pensou se eu vou lá? Acho que eu tinha matado ele, porque quem conhece, o Jacinto sabe do que eu estou falando, é uma pessoa que foi uma pessoa muito importante no ministério. Está afastado. Vamos condenar? Vamos amar. Vamos amar. Como Isaac. Porque eu vou dizer uma coisa para a igreja. Sabe quando você vai saber quem são os seus verdadeiros amigos? É quando você um dia precisar, por algum motivo. Eu falo, não precisa você cair num pecado grave, não. Você cometer alguma falha. Aí você vai realmente saber quem são os seus amigos. E mesmo que todo mundo te vire as costas, Deus, Ele não vai virar as costas para você. No momento que eu mais precisei, Deus Ele estava ali para me socorrer. No momento que eu não merecia, Ele disse, Isaac, eu te amo e preciso de você. Glória a Deus. E Ele falou de um jeito tão assim que eu acreditei. Porque quando Ele fala, não tem como você dizer não. É por isso que eu falo, se você falar de Jesus sem atalhos, com aquilo que Ele te capacitou, as pessoas não vão dizer não. Não tem como dizer não para Jesus, gente. As pessoas vão querer. Às vezes a gente fica preocupado em sair de folheto, fazer um monte de coisa e fazer essas coisas mirabolosas aí, quando que só um viver diário de comunhão com o Senhor leva as pessoas a querer ser o que você é. Amém, Senhor. Teve muita gente que quis ser Ike Batista, né? Deu no que deu. Teve muita gente querendo ser um monte de gente, deu no que deu. Mas as pessoas, quando vê Jesus em você, foi por quê? Porque quando você tem Jesus de verdade, é igual Pedro. Pedro falou, não, mas a tua fala é igual. A tua roupa é igual. Não. Quando você tem Jesus na sua vida de verdade, lá no seu emprego, as pessoas vão falar, eu não sei o que você tem, mas é uma coisa boa. Eu e o pastor Jacinto, a gente conhece uma pessoa que ela é um dos cabeças da Federação Espírita aí. A gente até fala que ele é o mais crente dos crentes. E ele tem ser espírita e tudo. E quando a gente fez um serviço de trabalho, a gente pegou o serviço para fazer. Cuidado, tem uma portuguesa complicada. Aí a gente fez esse serviço para ele. E ele tinha ele conversava com a gente assim. E o pastor assim falava de Jesus para ele, falava as coisas para ele. E ele aceitava assim, normal. Sabe por quê? Porque ele via Jesus. A pessoa pode ser o que for. Pode ser espírita, pode ser satanista, pode ser o que for. Mas quando ela vê Jesus, ela sabe que ali é algo que ela não foge da capacidade dela de mexer. Porque dentro de você, existe esse sopro do Senhor. Né? Mesmo quem está no mundo, quando morre, o que acontece? O Espírito volta a Deus, não é isso? Esse Espírito, ele necessita de Deus. A gente tem que ver as pessoas no mundo lá caída, que a gente acha que dentro dele tem algo clamando por Jesus, por salvação. Nós não podemos nos omitir. Quando a gente começa a roubar Deus, nós nos escondemos de Deus. Nós procuramos caminhos. Lá no começo, quando Deus chega, ele pergunta, né, Adão, onde você está? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Ele sabia. Estava vendo ali. Mas o pecado, ele sabia que tinha o pecado ali. Então, o ser humano ele vive tentando fugir de Deus, vive tentando pegar atalho, não consegue. Sabe por quê? Porque quando nós queremos pegar atalho, nós vemos Deus como uma pessoa que quer roubar aquilo
que nós achamos melhor e nos priva de ter aquilo que nós necessitamos, segundo a nossa vontade. Mas você, jovem, saiba que o mundo, às vezes a gente acha que está mais fácil servir ao Senhor. Não está mais fácil servir ao Senhor. Nós que estamos nos omitindo. Hoje, não é necessário mais andar com a Bíblia. Todo mundo tem Bíblia. Chama-se tablet. Chama-se iPod. Um monte de coisa. Agora eu quero experimentar, fazer um desafio para você. Pegue uma Bíblia. Põe ela no coração aqui, que é aqui, né, onde os missionários sempre andavam, ou debaixo do braço, não sei. Pegue o ônibus. Faça essa experiência para ver como que as pessoas vão te olhar atravessar. Não é que o mundo está melhor de servir o Senhor. O ser humano criou atalho. Hoje você não sabe qual é a diferença de quem serve o Senhor e de quem não serve. Olha, Eduardo, é só um exemplo, é um amigo. Cara, ele nem parece que é crente, olha que pensa. Nunca se deparou com isso, meu. Fulano lá não é igual a você não, cara. Você é chato. Fulano lá nem parece que é crente, meu. Olha que testemunho maravilhoso, cara. Tem gente que fala, olha, as pessoas me escutam porque eu tenho uma didática de falar de Jesus assim, cara, que é o seguinte, ó. Nem parece que eu sou crente, entendeu? A época que o evangelho mais cresceu no mundo, sabe qual foi a época que o evangelho mais cresceu? Era quando se matava crente. A época que o evangelho mais cresceu era quando ser crente era um diferencial. Pelas roupas, não estou falando que você tem que andar vestido, não é isso não. Mas teve uma época que ser crente era um diferencial. Pelo corte de cabelo, pela roupa, pelo falar, pelo comportamento dos negócios, por tudo. Hoje em dia não. Se você for no banco pedir um empréstimo, dependendo do gerente, o banco empresta justamente porque você é pastor, porque você tem uma igreja, porque seu CNPJ é da igreja, porque nós ficamos iguais. Mas nós não temos que ser iguais, temos que ser. Fuja disso. Eu estou falando para você colocar um paletó, aqueles paletó grandes, escolher uma gravata grandona, sabe? Deixar, não cortar o cabelo, não tirar as mulheres, não tirar o pelo do braço. Não é isso, não é isso. Meu Deus! Eu estou falando que você tem que ser um diferencial. Sabe quando que você é um diferencial? Quando você tem que defender a palavra. Uma hora ou outra. E não é só você falar que alguém souber que você é crente, que você tem o Senhor, vai ter uma hora que você vai ter que defender a palavra. É nessa hora que as pessoas falam, ele nem parece crente. Ele nem parece crente, porque você tem que conhecer, você só defende o que você conhece. Você tem que conhecer. A Bíblia fala o quê? Que a palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, não é assim? Sempre foi assim. Sempre. Essas pessoas que tiveram atalho que eu falei, Abraão, Davi, todas essas pessoas, a fé dela era a fé da palavra, sabe por quê? Porque elas tinham contato direto com Deus. A fé dela vinha por ouvir a palavra de Deus. Hoje nós estamos na igreja ouvindo um monte de coisa, menos a palavra. Verdade. Sabe por quê? Porque a palavra cansa. A palavra não é feita para carne, a palavra é feita para dobrar a carne. Porque quando nós vivemos a palavra, temos a palavra em nossa vida, o nosso espírito se fortalece, a carne é subjugada. Eu vou citar mais um exemplo. Às vezes você está assistindo um filme lá de madrugada e você está sossegado. Aí você fala assim, eu vou ter uma comunhão sem dormir. Aí tem gente que tem um ritual, tem gente que ajoelha na cama, lá, na posição fetal, abre a Bíblia e dorme. Mas eu estava assistindo um filme. Sabe por quê? Porque a carne não quer que você leia. Você consegue ler qualquer livro, mas se você ler a Bíblia, você vai ter uma confusão da sua carne cansada de você, sabe? Mas poucas pessoas sabem que dá para ler a Bíblia em um ano. É
Eu fico imaginando Moisés falando com Deus, Deus falando, olha, escreve isso, faz isso na pedra. Ele, mas por que vai ter que ser assim? Deus, me explica, me revela. Ó Deus mandando um profeta falar uma coisa, e o profeta, mas por que assim? Eu preciso saber se você não falar. Leia a palavra, leia, somente leia. Aleluia. E você vai ver que quando você menos esperar, ela vai ser seu último. Então Jesus Cristo era Deus, amém ou não amém? Amém. Ele defendeu, se defendeu do diabo como? Mas também a palavra. Então por que nós, Isaac, como é que nós fechamos? Vai se defender usando argumentos pessoais. Tem que usar a palavra. Tem que ser explicando, porque quando você fala a palavra, é como se você pegasse uma escritura, sabe, um contrato, e lesse. Assim, ó, o diabo, tá aqui, ó. Você não pode encontrar minha família. Ó, diabo, você não pode interferir nos meus negócios. Não. Ó, diabo, isso não posso. Sabe por que eu falei aqui? Porque a Bíblia fala que o mentiroso é teu filho. Eu não quero ser teu filho, cara. Sabe? Então, tipo assim, quando a gente usa a palavra, a coisa acontece. Às vezes você quer fazer campanha, você quer passar nas 7 portas, no Vale de Sal, você quer dos 7 véus, você quer um monte de coisa. Sabe que o que você precisa é só a palavra. Aleluia. Você só precisa da palavra. Você Glória a quer Deus. um casamento sadio? A palavra. Você quer que o seu filho sirva o Senhor? A palavra. Você quer ser curado? A palavra. Você quer ser de cabeça? Uma palavra. Tudo que você quiser é a palavra. A palavra não adianta. Não adianta você querer, eu vou ler um livro, eu vou ler uma cultura, eu vou fazer uma coisa, eu vou me espelhar em alguém e tal. Não adianta. Não adianta, porque na hora H que você, porque vai ter uma hora que vai estar você e o inimigo ali, vai estar você e o diabo, vai estar você e o capiroto ali, vai estar você e a coisa ruim ali, vai estar. E sabe o que vai te livrar? É a palavra. Meu Deus. Porque se você amarelar, ele te come. Ele acaba com você. Jesus. Glória a Sabe Deus. naquela hora que você está ali, ó, e se você não usar a palavra, você vai passar vergonha. A gente passa vergonha porque às vezes a gente fala um monte de coisa, mas não fala a palavra. É porque usar a palavra é que nem orar. É igual orar. Tem gente que não consegue orar 15 minutos. É fato, não é? É verdade. Aqui a gente ora meia hora, 40 minutos. Aqui a gente não consegue orar 15 minutos. Mas sabe por quê? Porque não experimentou orar 5 minutos. Não experimentou orar 10 minutos. Aleluia. Não experimentou orar 15 minutos. Não, também. Tá? Entenda, orar é um diálogo. Em diálogo você fala, escuta. Fala, escuta. Fala, escuta. Eu tive esse hábito de ficar muito tempo só falando. Deus é paciente. Só falava. Só falava. Aí eu fui orar com o irmão e falou assim: irmão, posso te sugerir uma coisa? Escuta. Você só fala, meu. E isso era meu dia a dia também. Eu não tinha o hábito de ouvir as pessoas falar. E eu passei a orar e ouvir. Agora não é que você está orando. Deus, ele fala no profundo com você. Você vai sentir, sabe? Quem tem essa experiência sabe. Tem coisa que não adianta. Você vai ter que passar para entender. É igual falar em língua. Só quem fala, quem é batizado, sabe antes de explicar. A minha esposa aí foi num culto aqui na quadrangular do Pirajussara. Como é o nome do pastor lá? Oswaldo. E tinha uma campanha lá e tal, de batendo com o Espírito Santo. E a minha esposa lá na campanha, oh Deus, e a minha esposa lá. Dormia. Aí eu falei, amor, acorda, porque o irmão vai orar aí e fazer o batizado com o Espírito Santo. Ela acordou. Aí, se você crer, você vai receber o Espírito Santo. Tá indo, outra não crê mais nisso, né? Na hora caiu no chão lá.
vontade. Amém? Essa igreja lá nos Estados Unidos começou um movimento pentecostal que abalou o mundo. E nós não esquecemos dessas raízes. Nós somos pentecostais. Aleluia. Nós falamos em línguas. Nós se derramamos também. Quem quiser passar lá na rua e achar que é doido, aqui parece um cenáculo mesmo, né? Que é no primeiro andar. Não estou nem aí, entendeu? Mas você precisa, amém? Não tem vergonha. Você é o quê? Eu sou pentecostal. Porque às vezes, estou acabando já. Às vezes, nós somos pentecostais, aí a gente passa numa igreja lá que está os irmãos no mistério lá, aí tem uma pessoa do nosso lado lá que fala assim, ó. Aí a gente fala, realmente, precisa disso. Precisa disso, né? Aí tem alguém que está aqui no primeiro andar escondidinho, quando o mistério vem, é só Deus. Entendeu? Então eu digo, não, isso é bom, eu gosto disso. Aleluia. Eu sou assim também. Que se usava até chapéu, né? Se não colocasse o chapéu, não poderia sair. Mas essa época passou. Mas o Espírito continua o mesmo, né, pastor? A unção continua a mesma. Amém? Nós não temos que ter vergonha de ter o Cristo em nossas vidas. Nós não temos que ter vergonha de viver o Cristo em nós. Nós não temos que ter vergonha de dizer, olha, eu tenho o Senhor. Eu tenho o Senhor. Eu sou cristão. Eu sou contra o aborto. Eu sou contra tudo que vai contra a palavra de Deus. Eu sou contra a legalização da maconha. Eu sou contra a corrupção. Você tem que tomar uma posição de cristão. Aleluia. Eu sou a favor da palavra. Quando só para finalizar, você é a favor ou contra o homossexualismo? Então, primeiro perguntou assim para mim, Isaac, gay entra no céu? Eu falei, não, porque eu queria ser evangélico, eu queria ser gay. Eu falei, ó, se você quer seguir uma religião e quer ser gay, vai ser espírita, vai ser outra coisa. Porque a Bíblia fala que não dá para ser cristão e ser gay. A Bíblia fala que o cara fica querendo se servir a Deus o tempo inteiro e depois quando chegar nisso, ficar ali fora. Não adianta. Aí ele perguntou para mim, qual que é a sua posição a respeito de outra pessoa? Qual que é a sua posição a respeito do homossexualismo? Eu falei, olha, eu gostaria muito de ter uma posição favorável, tá? Para não ir de conta todo mundo. Mas a Bíblia, eu sou cristão e o livro que me norteia é a Bíblia. A Bíblia nos orienta que é a abominação aos olhos de Deus. Então, logo, né? Abominação é uma coisa boa, né? Então, eu sou contra. Pronto. Não é eu que quero ser a palavra. Amém? Mas dia menos dia alguém vai te perguntar alguma coisa. Se não perguntou hoje, se não perguntou ontem, vai te perguntar alguma coisa que exige a posição da palavra. E você vai ter que falar. Porque se você falar algo errado, você vai estar negando ao Senhor. E quando nós negamos ao Senhor, o que ele fala? Que ele não pode nos reconhecer, as benesses do Senhor não podem vir sobre nossas vidas, porque naquele dia ele não vai nos reconhecer. O caminho maior que Deus deixou para a nossa vida foi quando ele morreu na cruz. E nesse caminho não há atalho. É um caminho simples. Glória a Deus. Amém? Que nessa noite, amém, Deus, ele possa ter acrescentado através da sua palavra em nossas vidas. Amém? Que o caminho para ele é um caminho reto. É um caminho reto. Amém? E num caminho reto, você só faz atalho se você for bobo. Amém? Porque um caminho reto, você já sabe que você vai chegar, né? Porque a maior distância a distância mais curta entre dois pontos é uma linha reta. E o caminho para a salvação é uma linha reta. Não tem curva, não tem atalho. Não tem. Amém? Então, vamos pegar essa palavra para a nossa vida. Eu quero convidar você a ficar em pé. Oh Deus. Eu quero orar.
e pedir para que o Senhor venha nesses últimos dias colocar em nossas vidas uma adoração extravagante. Uma adoração que o mundo lá fora perceba. Glória a Deus. Amém? Uma adoração diferente. Amém? Não diferente da palavra, mas diferente do que estão fazendo. Amém? Uma oração que contagia, uma unção que contagia as pessoas. Senhor Deus, Pai, nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, Senhor. Ah, Pai, o horário já passou um pouco, Senhor. Mas eu quero te pedir nessa noite, Senhor, que a unção que incomoda o mundo, Senhor, venha sobre nossas vidas. Que o falar de Ti, Senhor, como o ar que respiramos, seja algo real em nossas vidas. Pai, que nós venhamos falar de Ti para as pessoas, Senhor, mais e mais, Senhor. Que nós venhamos buscar em Ti, Senhor. Que nós venhamos estar na Tua direção, Senhor. Que nós venhamos caminhar em união, Senhor. Em comunhão, Senhor. Que nós venhamos marchar, Senhor, sobre este mundo com autoridade, Senhor. Não marchar sobre o diabo, Senhor, mas marchar sobre este mundo, Senhor, falando do Teu reino, Senhor. Tomando, Senhor, as pessoas, Senhor, e trazendo, Senhor, para que elas venham te amar, Senhor. Para que elas venham ver algo diferente, Senhor. Para que elas venham te amar e necessitar de Ti, Senhor. Ah, Pai, põe em nós uma sede de alma, Senhor. Aleluia. Põe em nós, Senhor, uma sede, Senhor, de falar de Ti, Senhor. Falar com autoridade, falar com amor, Senhor. Ah, Pai, obrigado por cada vida aqui nesta noite, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo louvor, pela palavra, Senhor, por tudo que foi feito, Senhor. Nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode aplaudir, Senhor. Obrigado, Senhor. Quando o Isaac estava pegando, eu lembrei que tive um momento na minha vida que eu estava virando adolescente, né? A fase de adolescente é mais difícil, né?